Já alguma vez sentiu as pernas a tremer um pouco ao subir umas escadas ou ao levantar-se da sua cadeira favorita? Talvez tenha notado que já não tem a mesma firmeza para uma longa caminhada pelo jardim ou para se baixar para brincar com os netos. É um sentimento frustrante, não é? Quase uma traição do nosso próprio corpo. Muitas vezes, encolhemos os ombros e dizemos: é da idade. Aceitamos isso como uma verdade inevitável, um preço a pagar pelos anos vividos. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte dessa fraqueza, dessa insegurança nos passos, pode não ter tanto a ver com a idade, mas sim com o que colocamos no prato logo pela manhã? Aquela tigela de cereais aparentemente inofensiva, ou aquele pão branco com manteiga que come há anos, podem, na verdade, estar a sabotar a força das suas pernas. Neste vídeo, vamos descobrir juntos alguns alimentos de pequeno almoço surpreendentes que podem transformar a sua manhã e, mais importante, dar-lhe a força nas pernas de que precisa para continuar a desfrutar da vida ao máximo, com a independência e a confiança que merece. E fique até ao fim, porque o último alimento que vou partilhar é algo que muitos de nós temos em casa, mas que raramente associamos à força muscular. Vai ficar surpreendido. Então vamos começar a desvendar este mistério matinal. A primeira mudança que podemos fazer, e que tem um impacto gigantesco, está em algo tão simples e tradicional: os ovos. Agora, eu sei que durante décadas os ovos foram vistos como os vilões por causa do colesterol. Felizmente, a ciência já veio esclarecer essa questão, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, os ovos são um dos alimentos mais nutritivos que podemos comer. Mas por que são tão cruciais para a força das nossas pernas, especialmente depois dos 60 anos? A resposta está numa palavra: proteína. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar do tempo, alguns tijolos vão se desgastando e precisam de ser substituídos. A proteína é o material que o nosso corpo usa para fabricar novos tijolos e manter a parede forte e sólida. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se um pouco menos eficiente a usar essa proteína. É um processo natural chamado sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. Por isso, não só precisamos de proteína, como precisamos de mais proteína de alta qualidade para dar ao nosso corpo as ferramentas certas. E é aqui que os cereais de caixa e o pão branco falham redondamente. Eles são maioritariamente hidratos de carbono simples, que se transformam em açúcar muito rapidamente. Dão-nos um pico de energia, sim, mas é uma energia vazia, que desaparece depressa e não fornece qualquer material de construção para os nossos músculos. É como tentar construir aquela parede de tijolos apenas com areia e água. Não funciona. Os ovos, por outro lado, são uma fonte de proteína perfeita. Cada ovo grande contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa. Um desses aminoácidos, chamado leucina, é particularmente importante. Pense na leucina como o capataz da obra. É ele que chega ao local de construção, os nossos músculos, e dá a ordem para começar o trabalho de reparação e construção. Sem leucina suficiente, os outros trabalhadores de proteína ficam à espera, sem saber o que fazer. Os ovos são riquíssimos em leucina, o que os torna um catalisador fantástico para a saúde muscular. E não é só a proteína. Os ovos são também uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D. Em Portugal, temos a sorte de ter muito sol, mas mesmo assim, muitas pessoas têm deficiência de vitamina D, especialmente nos meses de inverno. A vitamina D é fundamental não só para a saúde dos nossos ossos, ajudando a absorver o cálcio, mas também para a função muscular. Músculos e ossos fortes trabalham em conjunto. É uma parceria essencial para nos mantermos de pé, firmes e seguros. Portanto, ao comer ovos, está a cuidar de ambos os pilares da sua mobilidade. Mas como podemos incluir os ovos na nossa rotina matinal sem que se torne aborrecido ou complicado? Não precisa de se tornar um chefe de cozinha. A beleza dos ovos está na sua simplicidade. 2 ovos mexidos,
feitos lentamente numa frigideira com um fio de bom azeite, salpicados com uma pitada de orégãos ou salsa fresca, levam apenas alguns minutos a preparar. Pode comê-los sozinhos ou com uma fatia de pão de centeio integral. Outra opção fantástica é ter sempre ovos cozidos no frigorífico. Coza meia dúzia no início da semana. De manhã, basta descascar 1 ou 2, cortá-los ao meio, temperar com um pouco de sal e pimenta e tem um pequeno almoço nutritivo e rápido. Para os dias em que tem um pouco mais de tempo, uma pequena omelete é maravilhosa. Pode juntar-lhe o que tiver à mão, um pouco de queijo, alguns cogumelos salteados, espinafres ou um pouco de tomate picado. Lembro-me da minha tia Amélia. Ela sempre se queixava de que as pernas lhe doíam ao fim da manhã e que se sentia sem forças para ir às compras a pé. O pequeno almoço dela era sempre o mesmo: 1 galão e 2 torradas de pão branco com manteiga. Um dia, sugeri-lhe que experimentasse trocar as torradas por 2 ovos mexidos. Ela torceu o nariz no início, mas concordou em tentar. Passadas umas 2 semanas, ela ligou-me, com a voz animada. Disse-me que já não sentia aquela fraqueza a meio da manhã e que, no outro dia, tinha ido ao mercado e voltado a pé com os sacos, algo que já não fazia há muito tempo. Sentia-se mais firme, mais segura. Foi uma mudança pequena, mas que lhe devolveu um pedaço precioso da sua autonomia. Começar o dia com proteína de qualidade como a dos ovos define o tom para o resto do dia. Em vez de um pico de açúcar seguido de uma quebra, obtém uma libertação de energia lenta e constante que o mantém saciado e energizado. E mais importante, está a fornecer aos seus músculos, desde a primeira hora do dia, o material de que eles precisam desesperadamente para se manterem fortes e funcionais. Mas os ovos são apenas o começo. Há outro alimento cremoso e delicioso que pode fazer maravilhas pelas suas pernas e que combina na perfeição com o que acabamos de falar. Agora que já vimos o poder dos ovos, vamos falar de outra estrela do pequeno almoço que muitos de nós temos no frigorífico, mas talvez não na sua forma mais potente: o iogurte. Mas não estou a falar de qualquer iogurte, especialmente daqueles cheios de açúcar e pedaços de fruta em calda que mais parecem uma sobremesa. Estou a falar do iogurte grego, natural e sem açúcar. Qual é a diferença? É enorme. O iogurte grego é coado mais vezes do que o iogurte tradicional, um processo que remove grande parte do soro de leite líquido. O resultado é um iogurte muito mais espesso, cremoso e, o mais importante para a nossa missão, muito mais concentrado em proteína. Um iogurte grego natural pode facilmente ter o dobro da proteína de um iogurte normal. Estamos a falar de cerca de 15 a 20 gramas de proteína numa única taça, o que é uma quantidade fantástica para começar o dia e dar aos seus músculos o tal cimento de que falamos. Assim como os ovos, esta proteína é de alta qualidade e ajuda a combater a perda de massa muscular. Mas os benefícios do iogurte grego vão muito além da proteína. Ele é uma fonte riquíssima de cálcio, o mineral essencial para a saúde dos nossos ossos. Como mencionei antes, ossos e músculos são parceiros. Músculos fortes precisam de um esqueleto forte para o suportar. Pernas fortes não servem de muito se os ossos estiverem frágeis. O cálcio do iogurte grego ajuda a manter a densidade óssea, reduzindo o risco de fraturas em caso de queda. Além disso, o iogurte grego está repleto de probióticos, as famosas bactérias boas. A saúde do nosso intestino é um pilar fundamental do nosso bem-estar geral e que muitas vezes ignoramos. Um intestino saudável não só melhora a digestão e previne problemas como a obstipação, como também é crucial para a absorção de nutrientes. Se o nosso intestino não estiver a funcionar bem, não adianta comer os melhores alimentos do mundo, porque não vamos conseguir aproveitar os seus benefícios. Os probióticos ajudam a equilibrar a flora intestinal, garantindo que o seu corpo consegue extrair e utilizar toda a proteína, cálcio e outras vitaminas dos alimentos que come. É como garantir que a equipa de logística da sua obra muscular está a funcionar na perfeição. A melhor forma de consumir iogurte grego
é escolher a versão natural, sem adição de açúcares. Depois, pode personalizá-lo em casa. Uma das minhas combinações favoritas é uma taça de iogurte grego, com um punhado de nozes ou amêndoas partidas e alguns frutos vermelhos frescos, como mirtilos ou framboesas. As nozes adicionam mais proteína, gorduras saudáveis e uma textura crocante maravilhosa. Os frutos vermelhos dão um toque de doçura natural e estão carregados de antioxidantes. Se gostar de um toque mais doce, em vez de açúcar, experimente uma colher de chá de mel de rosmaninho ou de flor de laranjeira. Outra ideia excelente é adicionar sementes. Sementes de linhaça moída ou sementes de chia não só adicionam fibra, que ajuda a manter a saciedade e a regular o intestino, como também são fontes de ômega 3, uma gordura anti-inflamatória. A inflamação crônica pode contribuir para a dor nas articulações e para a fraqueza muscular. Por isso, tudo o que pudermos fazer para a combater é uma vantagem. Agora, eu sei o que alguns de vós podem estar a pensar, mas eu gosto de algo quente e reconfortante de manhã, especialmente no inverno. Não se preocupem, eu não me esqueci de vós. Isso leva-nos ao nosso terceiro alimento matinal, as papas de aveia. Mas atenção, não da forma como talvez esteja habituado. A aveia em si é um alimento fantástico. É um hidrato de carbono complexo, o que significa que liberta energia de forma lenta e gradual, evitando os picos de açúcar. É rica em fibra solúvel, especialmente uma chamada beta-glucano, que é ótima para a saúde do coração e para a digestão. O problema é que, por si só, uma taça de papas de aveia feitas apenas com água ou leite não tem proteína suficiente para atingir o nosso objetivo de construir força nas pernas. Muitas vezes, para lhes dar sabor, as pessoas adicionam muito açúcar, mel ou compotas, o que anula muitos dos seus benefícios. O segredo está em fortificar as suas papas de aveia, transformando-as numa refeição completa e poderosa. A primeira dica é cozinhá-las com leite ou uma bebida vegetal em vez de apenas água, o que já adiciona um pouco de proteína e cremosidade. Enquanto as cozinha, misture 1 ou 2 colheres de sopa de sementes de chia ou de linhaça moída. Elas vão absorver o líquido, tornando as papas mais espessas e nutritivas. Quando as papas estiverem quase prontas, pode adicionar o ingrediente secreto para um verdadeiro reforço de proteína. Pode misturar uma colher de pó de proteína. Existem versões sem sabor que não alteram o gosto. Ou, para uma opção mais natural, pode até misturar um ovo batido nos últimos minutos de cozedura. O calor irá cozer o ovo e ele vai desaparecer na mistura, tornando as papas incrivelmente cremosas e ricas em proteína sem que se note o sabor. Outra opção é, depois de prontas, misturar uma colher de iogurte grego ou queijo fresco, como veremos mais à frente. Depois de colocar as papas na taça, é a hora dos toppings. Esqueça o açúcar. Adicione um punhado de amêndoas, nozes ou sementes de abóbora para dar textura e mais gorduras saudáveis. Adicione fruta fresca, como banana em rodelas ou pedaços de maçã. Uma pitada de canela não só dá um sabor maravilhoso, como também ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Desta forma, uma simples tigela de papas de aveia passa de ser apenas uma fonte de conforto e fibra para se tornar uma refeição completa, equilibrada e perfeitamente desenhada para lhe dar energia sustentada e os blocos de construção necessários para manter as suas pernas fortes e prontas para qualquer desafio. Já vimos como os ovos, o iogurte grego e uma boa taça de papas de aveia bem preparadas podem revolucionar as nossas manhãs. Agora, para aquele alimento que prometi, que muitos de nós ignoramos como uma fonte de força, apesar de ser um clássico nas mesas portuguesas: o queijo fresco ou o requeijão. Sim, aquele queijo branco e suave que tantas vezes comemos com um pouco de sal e pimenta, ou numa sanduíche. Tendemos a pensar nele como um alimento leve, talvez para um lanche ou uma entrada, mas raramente o consideramos um pilar para a construção muscular. E isso é um grande erro. O queijo fresco, especialmente as variedades com baixo teor de gordura, é uma autêntica potência de proteína.
E não é um tipo de proteína qualquer. A sua principal proteína é a caseína. Se a proteína do soro de leite, whey, que se encontra em muitos suplementos, é de absorção rápida, a caseína é exatamente o oposto. É uma proteína de digestão lenta. O que é que isto significa na prática? Significa que, depois de comer queijo fresco, o seu corpo vai receber um fornecimento lento e constante de aminoácidos durante várias horas. É como ter uma pequena equipa de reparação a trabalhar nos seus músculos de forma contínua durante toda a manhã. Esta libertação prolongada é fantástica para prevenir a degradação muscular, que é um dos grandes desafios que enfrentamos à medida que envelhecemos. Ao fornecer este fluxo constante de tijolos, estamos a garantir que o corpo tem sempre material disponível para reparar e fortalecer as fibras musculares, em vez de as quebrar para obter energia. Para além da caseína, o queijo fresco é também uma excelente fonte de cálcio, tal como o iogurte, contribuindo para a nossa dupla de sucesso: ossos fortes e músculos fortes. A sua versatilidade é outro dos seus grandes trunfos. Não há uma única forma de o comer. A maneira mais simples e tradicional é comer uma pequena porção ao natural, talvez com um fio de azeite, uma pitada de pimenta preta moída e alguns orégãos, acompanhado de uma fatia de pão de mistura ou de sementes. É um pequeno almoço rápido, saboroso e incrivelmente satisfatório. Outra ideia excelente é usá-lo como base para uma torrada nutritiva. Barre uma porção generosa de queijo fresco ou requeijão numa fatia de pão de centeio integral e cubra com rodelas de tomate, abacate ou pepino. É fresco, leve e ao mesmo tempo muito rico em proteína. Pode também ser um ingrediente secreto para enriquecer outras preparações. Já experimentou adicionar 1 ou 2 colheres de queijo fresco aos seus ovos mexidos? Torna-os incrivelmente cremosos e aumenta significativamente o teor de proteína da refeição. Pode até misturá-lo num batido de fruta com um pouco de leite e sementes de chia para um pequeno almoço rápido e nutritivo para levar. Portanto, a imagem da nossa manhã começa a mudar. Em vez de uma subida rápida de açúcar que nos deixa cansados pouco depois, imagine começar o dia com a proteína sólida de uns ovos, a cremosidade rica do iogurte grego, o conforto nutritivo das papas de aveia bem preparadas, ou a força silenciosa do queijo fresco. Cada uma destas opções está a enviar uma mensagem clara ao seu corpo. Vamos construir, não vamos desistir. Está a dar-lhe as ferramentas de que ele precisa para se manter forte, para reparar os danos do dia anterior e para o preparar para as atividades que tem pela frente. E a melhor parte é que nenhuma destas sugestões requer habilidades culinárias extraordinárias ou ingredientes difíceis de encontrar. São alimentos simples, acessíveis e profundamente enraizados na nossa cultura alimentar. Trata-se apenas de olhar para eles com outros olhos e compreender o seu verdadeiro potencial. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. A ideia não é criar estresse ou ansiedade em torno da comida. Pelo contrário, talvez amanhã de manhã, em vez do pão branco, experimente um ovo cozido. Para a semana, quando for às compras, em vez do iogurte açucarado, traga um iogurte grego natural. Pequenos passos. O importante é começar. Lembre-se, isto não é apenas sobre comida, é sobre qualidade de vida. É sobre ter a força para brincar com os netos no parque sem ficar ofegante. É sobre ter a confiança para fazer aquela caminhada junto ao mar que tanto gosta, sentindo as pernas firmes a cada passo. É sobre poder cuidar do seu jardim, carregar os seus próprios sacos de compras, subir as escadas de casa sem hesitar. É sobre manter a sua independência, a sua dignidade e a sua alegria de viver. Cada refeição é uma oportunidade. Cada pequeno almoço é uma escolha. Uma escolha entre continuar a fazer o que sempre fez ou dar ao seu corpo o que ele realmente precisa para prosperar. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos vai experimentar primeiro? Ou talvez já tenha o seu pequeno almoço secreto para se manter forte. Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa que esteja a ver este vídeo e a precisar de uma ideia nova. As nossas histórias e partilhas criam uma comunidade de apoio,
e isso é incrivelmente valioso. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, não se esqueça de subscrever e carregar no sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Muito obrigado por me ter feito companhia. Lembre-se, cada novo dia é uma nova oportunidade para cuidar de si. Um passo de cada vez, uma refeição de cada vez. Tenha um dia maravilhoso e cheio de força.